todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ECI, Superação, Histórias que Inspiram. E nossa convidada, nossa querida professora, como você se chama e em que área você atua? Olá, meu nome é Luana Moura, eu sou professora de Geografia e Sociologia dessa instituição. Há quanto tempo a senhora atua na Escola ECI Carlos Pessoa Filho? Desde o ano 2015, então já faz 10 anos que eu leciono aqui na instituição. Luana, uma pergunta bem interessante também é como foi sua jornada até você começar a atuar na área de professor, atuar na área profissional? Na verdade, eu sempre gostei, né, desde criança, de ensinar para outras pessoas, né? Eu lembro que eu montava o meu quarto ali com as bonecas, colocava as bonecas e as bonecas eram as minhas alunas e eu dava aula para as alunas, então, que eram as bonecas. Então eu sempre gostei de ensinar, né? E me formei em 2014, né? Na Universidade Federal de Campina Grande, e em 2015 eu já comecei a ensinar aqui no estadual, né? Que agora é ECI, como professora. A senhora, como professora, a senhora passou por muitos obstáculos. A senhora teve alguns alunos que hoje estão formados, a senhora teve orgulho de algum aluno daqui dessa escola? Sim, muitos alunos. Acho que o maior prazer assim, do professor, né, ver os seus alunos realizando sonhos. Né? Então, isso não tem nada mais grandioso para a gente do que ver e sentir aquele aluno na sua realização. Né? Ver que o seu esforço deu certo. Ver que o esforço deu certo, que não desistiu. Né? Então, para a gente é grandioso e valioso demais a gente poder contribuir para isso. Né? Inclusive, tem alunos que fizeram um curso de Geografia, de Sociologia, e disseram: professora, eu me inspirei na senhora, assim também como eu me inspirei em uma professora para chegar, né, a ser professora de Geografia. Nesses seus tempos de estudos, como professora até hoje, qual foi a sua maior inspiração? Minha maior inspiração, minha mãe, sem sombra de dúvidas, né? Meu maior alicerce é porque ela é analfabeta, né? Então mesmo ela não tendo oportunidades de ir para a escola, mas ela sempre nos ensinou a importância dos estudos, né? Sempre com muito amor, com muita dedicação, sempre motivava, né? E é o meu maior exemplo assim, de mãe, de ser humano, minha mãe. E também, durante esse tempo de faculdade, de aprendizado, quais foram os seus maiores obstáculos durante esse tempo e o que ajudou a senhora a não desistir? Bem, né, aos 7 anos de idade eu fui acometida a um câncer, né, chega até a me emocionar, porque fui acometida a esse câncer que era um tumor diagnosticado como osteosarcoma. E esse tumor, ele se deu no osso da perna direita. Infelizmente, foi preciso, né, retirar a perna direita. E aí, minha vida mudou completamente. Exigia ali um novo recomeço. E mesmo muito pequena, né, mas assim, eu já entendia tudo aquilo que estava acontecendo. E com o passar do tempo fui observando que obstáculos iriam vir. Né? Obstáculos físicos no dia a dia, né? Questão de acessibilidade, a questão do preconceito, dos olhares diferentes das pessoas. Então tudo isso foi montando ali uma montanha de obstáculos e de desafios, né? Mas eu sempre tive em mente que eu precisava vencer. Eu acho que teve alguma pessoa, alguma coisa que ajudou a senhora a não desistir? A não desistir, Deus primeiramente, né? E a minha família, o amor da minha família. Eu sempre também quis ter a minha independência em todos os setores. Eu sempre quis ter a minha independência e essa sede de mostrar para mim mesma que limitações físicas sempre existiam, né? Mas que os limites que a gente coloca na nossa mente é o que faz muitas vezes a gente desistir.
Então eu sempre tive esse lema. Então, Deus em primeiro lugar e minha família também me ajudou a não desistir, né? Como a senhora estudava, assim, já estava no ensino médio, você sempre quis ser professora da área de geografia? Sim, assim, na verdade, eu sempre fui muito dedicada. Né? Eu sempre gostei de estudar, tirar notas boas em todas as disciplinas. Mas a área de humanas era a que mais me chamava a atenção, que inclusive eu tive uma professora chamada Valesca, que foi a minha maior fonte de inspiração no colégio, né? Eu estudei minha vida inteira ali no Colégio Central de Ensino, né, que é o CE, e ela me inspirava tanto como profissional quanto ser humano que ela é, né? E ela me inspirou muito e me deu muita força. Aí prestei o vestibular no ano de 2009 e passei em 2 universidades. Então, o EPB, passei para psicologia, e o FCG foi chamada também para geografia, mas eu sempre gostei muito da área de geografia e hoje, esse ano, né, me formei também pela IBRA, pela Universidade de Brasília, em Sociologia. Mas a senhora, quando a senhora teve esse chamado para a psicologia, a senhora se identificava? Assim, eu gostava também, sabe? Mas pelo mercado de trabalho também, na nossa cidade, eu achava que a área de professor naquele tempo, para mim, era uma oportunidade tão tal que eu me formei no final de 2014, em outubro de 2014, e em março de 2015 eu já estava trabalhando aqui, até hoje. Graças a Deus. Qual foi a sua maior dificuldade enquanto educadora brasileira? Na verdade, não é nem dificuldade, eu vejo isso como desafio, né? Que é ensinar aluno que não quer nada com nada. Ensinar aluno que não tem nenhuma perspectiva de vida, não tem sonhos, né? Alunos desmotivados, e isso acaba dificultando o nosso trabalho enquanto educador. Entristece, né? O que a senhora acha, assim, uma pergunta muito clara, a gente ouve muito aí na escola, com professores. A educação no Brasil, a senhora acha que um dia consegue chegar a um patamar alto mundialmente? Ou a senhora acha que a gente não está nesse patamar por causa dos pais, dos alunos? Eu acredito que a família ela tem um papel muito importante na construção da aprendizagem do seu filho. Né? A gente ensina, mas a família ela educa. Então, quando você tem uma base boa, consequentemente aquele aluno ele vai se desenvolver melhor. Né? Então, eu acredito que sim, que a gente, embora a gente tenha esses alunos desmotivados, mas a gente tem excelentes alunos, né, que podem aí, com investimentos, claro, do governo também, que a gente vê que tem, né, e acredito que sim, que a gente consegue, né, vai depender muito dessas gerações futuras, e eu acredito nesse futuro para a educação. Uma pergunta bem interessante também é o que você diria para a aluna criança visando a aluna de hoje? Nossa, sim. Pela trajetória que ela venceu, né? Que ela sempre foi muito forte. Já me emociono. Pode dizer, Não tem problema. Assim, a Luana de hoje, ela se orgulha, né? Porque foi uma trajetória, apesar de muitas provações, ela nunca desistiu. Já pensou em desistir? Não. Por incrível que pareça, eu nunca pensei, muito pelo contrário. Eu sempre quis mostrar para mim mesmo que eu podia mais, né? Então, dizer para ela que ela venceu, que a trajetória, estou muito orgulhosa, né, da trajetória que ela percorreu, né? E que ela conseguiu e conseguirá aí realizações que jamais ela imaginaria enquanto essa trajetória que ela teve percorreu, né? Então, essa inspiração, né, ela vem dessa vontade sempre de vencer, de dar o melhor de si,
né, e conquistar coisas aí A ilimitadas. senhora Né? se orgulha da pessoa que a senhora é hoje? Sim, com certeza. Com certeza. Pelas lutas, né, pelas batalhas diárias, por essa longa história, né, essa longa trajetória de lutas, luta contra o câncer, luta contra quimioterapia, cirurgias e mais cirurgias, mas que nunca foi um fator assim que dissesse, não, eu não vou tentar, não vou realizar o meu sonho. Pelo contrário, né? Eu tinha sempre tive essa sede mesmo de vencer, de fazer a diferença, né? E conseguir realizar esses sonhos. O que você diria, uma pergunta que eu quer falar, o que você diria para os estudantes, não só da nossa escola, não só do nosso estado, como do nosso Brasil, que estão em busca de realização dos seus sonhos? O que a senhora diz sobre esses alunos que buscam seus sonhos e às vezes querem desistir? Que a trajetória ela não é fácil, né? Mas que desistir também não pode ser uma opção. Né? Nunca desistir dos seus sonhos, né? Nunca desistir diante de uma dificuldade, porque dificuldade sempre vai existir, né? A gente não pode fazer com que isso tome conta. E que cada esforço que eles fazem, ali eles vão estar mais perto de realizar os sonhos. E eu estarei aqui, né, para o que for preciso. E também acreditando em seus sonhos, nas suas realizações, porque, como eu falei para vocês anteriormente, não tem nada mais precioso para um professor do que acompanhar aquele desenvolvimento do aluno e ver que ele conseguiu viver aquilo com ele. Por a senhora, assim, ver um aluno que está apresentando certa dificuldade, às vezes até em sala de aula ele sofre preconceito, muitas vezes, por um transtorno físico, um transtorno autista ou TDAH. Então a senhora, assim, quando está perante essa situação, o que a senhora, assim, pensa? Me entristece, né, porque em pleno século XXI a gente ainda tem essa mentalidade, esse capacitismo, né, que são essas frases, palavras preconceituosas, e a gente, enquanto educador, a gente está ali sempre para tentar equilibrar e modificar essas mentes, né? E ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada também pelo convite. E até o próximo episódio. E até mais. Tchau!